Olá, sou José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. Dando seguimento à nossa série Avaliação de Empresas, na aula de hoje vamos ver como estimar índices P&L a partir da comparação entre empresas. O índice P&L ele pode ser obtido através da comparação entre empresas. Pode ser utilizado então esse índice para estimar o valor da empresa de duas formas, utilizando-se empresas comparáveis ou utilizando-se um modelo de regressão. Em relação à utilização de empresas comparáveis, essa abordagem é mais utilizada. Ela, por sinal, estima o índice P&L de uma empresa a partir de um grupo de empresas comparáveis, ajustando-se a empresa que está sendo avaliada em relação à média dos índices P&Ls desse grupo de empresas. Segundo Damodaran, os principais problemas dessa abordagem são a definição de empresas comparáveis, que é muito subjetiva. A utilização de empresas de um mesmo setor pode gerar avaliações errôneas, já que elas podem ter riscos e crescimentos diferentes. Além disso, existe um grande potencial para que essa avaliação seja tendenciosa. Mesmo que se encontre um grupo válido de empresas comparáveis, ajustar subjetivamente as diferenças entre o índice P&L das empresas e o índice P&L médio não fornece uma solução satisfatória, já que as diferenças nos dados básicos irão persistir. Nessa abordagem, já a da regressão, os dados de todas as empresas disponíveis são utilizados para estimar o índice P&L. A forma mais usual de modelo de regressão é a utilização de uma regressão múltipla, na qual o índice P&L é a variável dependente e o risco, taxa de crescimento e índice de pagamento de dividendos são as variáveis independentes. Nesse sentido, vários estudos foram realizados ao longo do tempo. Os principais são os seguintes. Em 63, Kissor e Wittenberg colocaram então como variáveis independentes os crescimentos do lucro, o índice payout e o desvio padrão das variações do lucro por ação, e não encontraram R2 significativo. Já Malkiel e Gregg, em 1968, usaram como variáveis independentes na regressão o crescimento dos lucros, índice payout beta, entre os anos de 61 e 65, e encontraram um R ao quadrado de 70% a 85%. Posteriormente, Fuller, Hubbard e Levinson, em 92, utilizaram como variável independentes a taxa de crescimento dos lucros nos 8 anos subsequentes, e não encontraram também um R2, R ao quadrado significante. Já Damodaran, em 97, fez a regressão utilizando como variáveis independentes o índice payout, beta e a taxa de crescimento dos lucros dos últimos 5 anos, entre 1987 e 91, e encontrou um R quadrado entre 33% até 93%. Então, a regressão mais recente, a do Damodaran, utilizou o índice P&L, o índice payout, beta e a taxa de crescimento dos últimos 5 anos anteriores de todas as empresas cotadas na bolsa, com os dados disponíveis todos os anos. Além disso, ele retirou da amostra as empresas que tinham apresentado prejuízos, e a regressão que ele obteve foi a seguinte: o índice P&L é obtido por uma constante, 19,77, menos 12,54 multiplicado pelo payout, menos 0,4122 multiplicado pelo beta e mais 15,19 multiplicado pela taxa de crescimento esperada dos próximos 5 anos. Porém, segundo Damodaran, essa metodologia de regressão possui suas limitações. Inicialmente, ela parte do pressuposto que existe uma relação linear entre o índice P&L e os dados financeiros, o que nem sempre é verdade na realidade. Dessa forma, a análise dos resíduos da regressão pode sugerir transformações
nas variáveis independentes, relação de potência, logaritmo natural, entre outros, né? De forma a explicar então melhor o nosso índice PIL. Em segundo lugar, as variáveis independentes possuem uma correlação entre si. A exemplo da taxa de crescimento, que à medida em que ela aumenta, o risco também aumenta. Dessa forma, então, essa multicolinearidade, que é justamente essa correlação entre as variáveis, torna não confiáveis os coeficientes da regressão e explica os sinais errados e a grande volatilidade dos coeficientes de um período para o outro. Assim, as relações básicas existentes entre o índice PIL e as variáveis financeiras podem não ser estáveis e, portanto, as estimativas do modelo não serem confiáveis. A exemplo do coeficiente de correlação, E², que pode variar muito de um período para o outro. Isso porque os lucros são voláteis e o índice PIL reflete justamente essa variância. Vamos exemplificar aqui. Suponha que a empresa Lambda, uma empresa do setor de alimentos, deseja estimar o seu índice PIL. Os dados atuais da empresa são a receita líquida de 360 mil, os desembolsos de capital de 260 mil, depreciação de 55 mil, variação no capital de giro de 42 mil. Dessa forma, o fluxo de caixa livre da empresa é 360 mil, que é a receita líquida, menos o desembolso de capital líquido da depreciação e menos a variação do capital de giro. Encontramos o fluxo de caixa livre da empresa de R$ 113 mil. Já o índice payout, que é o de pagamento de dividendos, é de 31,39%. Observe, a empresa paga como dividendos a totalidade do seu fluxo de caixa livre da empresa, que nós encontramos aqui, 113 mil por 360 mil, que é a receita líquida. Encontramos então o índice payout de 31,39. A taxa de crescimento estimada para os próximos 5 anos é de 60% e o beta de empresas comparáveis desse mesmo setor de alimentos é de 1,13. Com base nos dados apresentados e utilizando-se a regressão apresentada então pelo Damodaran em 97, obtém-se o valor do índice PIL da empresa Lambda, bem como o valor de mercado do seu patrimônio líquido. O índice PIL, então, vamos pegar lá a regressão, que tem essa constante de 19,77, menos 12,54 multiplicados, então, por 31,39, que é o nosso índice payout, menos 0,4122 multiplicado por 1 mais 13%, que foi aqui o beta 1,13, que é o nosso beta das empresas comparáveis do mesmo setor, mais 15,19 multiplicados então por 0,60, que é a nossa taxa de crescimento estimada dos próximos 5 anos. Encontramos então um valor de índice PIL de 24,48. Já o valor do patrimônio líquido vai ser obtido pelo produto entre a receita líquida, que foi 360 mil, e o índice PL, que calculamos aqui, 24,48. Encontrando então o valor do patrimônio líquido de R$ 8.812.800. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.